Olá, eu sou o pastor Lucas Pranda, seja bem-vindo ao canal Instante com a Palavra. Hoje é um dia muito especial e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar com você sobre um assunto muito interessante, por isso que eu montei esse cenário meio improvisado aqui para conversar com você sobre um assunto que me veio à mente, aproveitando essa data do dia 7 de setembro. Aliás, não é um 7 de setembro qualquer. 7 de setembro vocês sabem muito bem, 7 de setembro é um dia onde nós comemoramos, lembramos da independência do Brasil. Mas esse ano ele é especial. O ano de 2022 marca os 200 anos da independência do Brasil. Isso porque o marco da independência no dia 7 de setembro de 1822. E você conhece muito bem a história, né? Nas margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil. Segundo a história oficial brasileira, segundo os registros da história oficial brasileira, foi ali nas margens do rio Ipiranga que Dom Pedro I então deu o grito da independência, conhecido como aquele independência ou morte, apesar de não haver tantos registros históricos que corroborem com esse fato. Mas é geralmente aí que a gente para de contar a história da independência, né? Mas é claro que a independência do Brasil não seria tão fácil assim, não seria simplesmente ir lá na beira de um riacho, dar um grito e dizer, agora nós somos independentes. Não. A prova disso é que mesmo depois do tal grito da independência, o Brasil não foi reconhecido pela maioria dos países do mundo da época como realmente um país independente. E isso só foi acontecer apenas alguns anos depois. Para você ter uma ideia, a única nação importante que tinha reconhecido a independência do Brasil foi os Estados Unidos. Haveria muitos detalhes da história para se dizer aqui, não é a minha intenção com esse vídeo, mas resumidamente, existia um acordo entre o Brasil e Portugal que terminaria em 1825, ou seja, quase 3 anos depois do grito da independência. A Inglaterra estava muito interessada em negociar tanto com o Brasil como também com Portugal. Por isso não valeria a pena para ela se estressar com nenhum desses dois, apoiar Portugal ou de repente apoiar o Brasil e ter um problema com Portugal e vice-versa. Por isso, quando estava chegando o final desse acordo entre Brasil e Portugal, a Inglaterra se ofereceu para intermediar um acordo de amizade entre os dois países, entre Portugal e o Brasil, e para que então ali fossem as tratativas definitivas da liberdade, né, da independência do Brasil. Mas pasmem, a liberdade do Brasil custaria muito, mas muito dinheiro. Essa é uma informação interessante que eu quero trazer para vocês. A começar, a Inglaterra cobrou cerca de 100 mil libras esterlinas para apenas mediar a negociação entre os dois países, o que na época já era um valor altíssimo se comparado, né, ao valor da moeda na época. O Tratado de Amizade e Aliança, que foi assinado apenas em 1825, aliás, no dia 29 de agosto de 1825, cerca aí de quase 3 anos depois do grito da independência ou do marco da independência do Brasil. Essa então, na verdade, é a data correta. Dia 29 de agosto de 1825 é o marco realmente que o Brasil foi definitivamente independente de Portugal. Mas, como eu disse, esse tratado envolveu dinheiro. Mas não pouco dinheiro, muito dinheiro. Para começar, o Brasil tinha que pagar cerca de 600 mil libras esterlinas para Portugal, como uma forma de recompensar Portugal por todo o investimento que ele havia feito aqui no Brasil, quando ainda tratava o Brasil como colônia, nas construções que havia feito aqui e tudo mais. Mas seria bom se fosse apenas isso, né? O Brasil também teve que assumir uma dívida externa que Portugal tinha com a Inglaterra, que estava intermediando as negociações ali. E essa dívida era, para a época, absolutamente impagável. Uma dívida de 2 milhões de libras esterlinas. E o pior, no Brasil não havia dinheiro nenhum. Porque quando o Dom João VI veio para cá, ele fundou o Banco do Brasil, o banco que a gente conhece aí, e antes dele voltar para Portugal, ele levou todo o dinheiro que tinha guardado aqui. Ele rapou os cofres e levou embora. Por isso, o Brasil estava assumindo uma dívida para a independência, um dinheiro que não tinha como pagar e um dinheiro que não tinha nem da onde tirar. Por isso, o Brasil passou a negociar, e um dos envolvidos nessa negociação pela independência era um cara extremamente rico, senhor de terras em Salvador, e ele vivia na Inglaterra como, entre aspas, um representante para negociar essa dívida de independência. E ali ele negocia um empréstimo com uma família riquíssima de Portugal, um empréstimo de
3.600.200 libras esterlinas com juros de 5%. E aí imediatamente o Brasil então pagou a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra, pagou os 600 mil para Portugal e sobrou muito pouco para voltar para cá. Ou seja, resumidamente, a independência do Brasil teve um preço, e aliás não foi um preço pequeno, foi um preço muito alto. Um preço que deveria ser pago, né? Que foi pago para a Inglaterra, que foi pago para Portugal, mas que ficou ainda maior por conta do empréstimo mais alto que foi feito para fazer esses pagamentos. Um país, aliás, que não tinha um tostão nem para nada. Olhando dessa forma, parece até incrível nós comemorarmos a independência do Brasil, porque a liberdade custa caro. A liberdade custa muito caro. Mas, quando eu ouvi toda essa história que eu contei pra vocês, quando eu aprendi sobre essa história que eu contei pra vocês, me veio à mente um versículo muito interessante lá do Evangelho de Lucas capítulo 4. Aconteceu que Jesus estava entrando na cidade de Nazaré, e aí ele foi então a um templo, numa sinagoga, num sábado, e ele levantou-se para ler. Entregaram para ele um rolo do livro do profeta Isaías, e aí ele leu o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a proclamar o ano aceitável do Senhor. É muito interessante a utilização das palavras libertação e liberdade aqui em Lucas 4, porque essa mesma palavra no grego é traduzida no Novo Testamento em outras oportunidades simplesmente como perdão. Mas aqui no Evangelho de Lucas ela é traduzida em 3 oportunidades especificamente como perdão de pecados. Entretanto, aqui em Lucas 4, ela traz um sentido mais de libertação, porque ela carrega consigo a ideia de que Jesus veio para libertar dos pecados, uma libertação espiritual, mas também uma libertação física, de doenças e possessão demoníaca. E de fato é isso que Jesus fez quando esteve aqui no mundo, quando curou pessoas e expulsou demônios de outras. O texto também fala de dar vista aos cegos e pôr em libertação os oprimidos. E o próprio evangelista Lucas registra momentos onde Jesus cura cegos. Tanto que o último milagre que é registrado no Evangelho de Lucas, antes de Jesus entrar em Jerusalém para ser morto, crucificado, é justamente a cura de um cego. Isso lá em Lucas 18. Além disso, um tema muito importante, um tema proeminente no Evangelho de Lucas é os olhos espiritualmente fechados que são abertos pelo poder de Deus para ver e crer em Jesus. E, quanto a pôr em liberdade os oprimidos, isso inclui tanto aqueles que estão sob a escravidão física, como doença e possessão demoníaca, ou aqueles que estão sob a escravidão espiritual. E isso inclui você e eu. E o Evangelho de Lucas traz diversos exemplos. Aliás, os outros evangelhos também trazem exemplos de Jesus libertando pessoas, com as suas curas físicas, com seus milagres, ou o momento onde ele está ali expulsando os demônios. O ponto aqui, a boa nova aqui, é que há liberdade. A libertação. E é isso que Jesus está dizendo ao trazer justamente esse trecho de Isaías ali na leitura na sinagoga. Ou seja, a liberdade é um tema importante na escritura também, mas a liberdade tem o seu preço. E qual seria o preço dessa liberdade que Jesus então vem trazer? Se nós pensarmos em quanto sangue foi derramado ao longo da história por pessoas que lutaram pela liberdade de outras. Algumas guerras travadas aqui no Brasil mesmo, por pessoas que lutaram e morreram pela nossa liberdade hoje. Tantas histórias também ao redor do mundo de pessoas que se arriscaram e até mesmo deram a sua vida, sua própria vida, pelas outras. Isso porque a liberdade custa caro. Mas nenhum desses valores, eu posso garantir para você, nenhum desses valores foi mais caro do que o que Cristo pagou na cruz. Eu sempre costumo dizer que o preço que você está disposto a pagar em algo reflete o quanto você valoriza aquilo. Por exemplo, quanto você valoriza ter o celular mais recente? O suficiente para pagar 5, 10, 20 mil reais. Se você valoriza muito, por exemplo, o seu cachorro ou o seu gato, você está disposto a gastar, investir dinheiro, investir os seus recursos para ver o seu cachorro e o seu gato bem. O valor que você está disposto a investir em algo reflete o quanto você valoriza aquilo. E é essa reflexão que eu quero te convidar a fazer quando nós olhamos para o custo que Cristo teve que pagar. O custo que Cristo teve que pagar pela sua liberdade, pela minha liberdade. E não apenas uma liberdade política ou uma liberdade territorial.
Cristo veio nos dar uma liberdade espiritual. Se você olhar um pouquinho na história bíblica, vai ver que quando o primeiro casal, Adão e Eva, desobedeceram a única ordem de Deus, Deus havia estabelecido a eles um castigo pela desobediência. Um preço deveria ser pago, e esse preço era a morte. Mas esse é um custo que nem Adão, nem Eva, nem eu, nem você, nós temos como pagar. Mas por causa do seu infinito amor, Deus também prometeu o seu único filho, que assumiria toda essa conta no meu lugar e no seu lugar. Deus em Cristo literalmente entrou na nossa situação como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E Cristo viveu a nossa vida perfeitamente. E injustamente ele foi preso, julgado, açoitado, crucificado e morto. Cristo sofreu o pior dos castigos para pagar a sua dívida, a minha dívida, para pagar o custo da sua liberdade. E da minha liberdade também. E, como diz lá em 1 Pedro, ele não pagou com ouro, com prata ou qualquer coisa que possa se deteriorar ou estragar. Cristo deu tudo de si e derramou o mais precioso sangue por você. Cristo deu até a sua última gota de sangue para que você pudesse ser livre do pecado. E este é um custo incalculável, mas um custo incalculável que Cristo pagou pela sua liberdade e pela minha liberdade do pecado. E é isso que eu quero te convidar a refletir nesse dia 7 de setembro. Hoje, 7 de setembro, é um dia de orar. Orar pela nação que Deus nos colocou. Orar pelas bênçãos que Deus derramou em nossas vidas aqui. Orar por nossos governantes. Mas quando se trata de independência, ou vamos usar a palavra liberdade, quando se trata de liberdade, orar para que você e eu, nós continuemos ansiando pela liberdade que só pode vir de Cristo. Ansiar esta liberdade mais do que qualquer outro tipo de liberdade. Amém.